vida faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina de estatística e hoje nós faremos uma introdução à probabilidade. Noção intuitiva de probabilidade. Quais são as minhas chances de tirar cara no lançamento de uma moeda? Quais são as minhas chances de tirar o número 5 no lançamento de um dado? Quais são as minhas chances de acertar a Mega Sena com um cartão? Quais são as minhas chances de tirar cara 3 vezes em 3 lançamentos de uma moeda? Quais são as minhas chances de ganhar o sorteio de uma rifa? Questões desse tipo fazem parte do nosso dia a dia e todo mundo tem uma ideia intuitiva do seu sentido, tendo ou não estudado probabilidade formalmente. Se a moeda for equilibrada, minhas chances de tirar cara no lançamento são 1 em 2. Se o dado for equilibrado, minhas chances de tirar o número 5 são 1 em 6. As minhas chances de acertar a Mega Sena com um cartão são 1 em 50.063.860, que é o número de combinações possíveis. As minhas chances de tirar cara 3 vezes em 3 lançamentos de uma moeda são 1 em 8. De fato, existem 8 resultados possíveis para o lançamento de uma moeda 3 vezes. Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, e assim por diante. O único que nos atende é cara, cara, cara. As minhas chances de ganhar o sorteio de uma rifa são a quantidade de rifas que eu comprei dividido pela quantidade total de rifas. Evento e espaço amostral. Experimento aleatório. Um experimento é aleatório quando seu resultado não é determinado. Lançar uma moeda, lançar um dado, sortear os números de uma loteria, sortear uma rifa são eventos aleatórios. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. No caso do lançamento de uma moeda, os resultados possíveis são cara e coroa. No caso do dado, os números de 1 a 6. No caso do sorteio das rifas, os resultados possíveis são as rifas que estão na urna. Evento é um subconjunto do espaço amostral. E um subconjunto unitário é um evento elementar, ou evento atômico. No sorteio da Mega Sena, um grupo que tenha feito um bolão pode querer saber as chances que tem de ganhar. Nesse caso, o evento correspondente ao sucesso desse grupo corresponde ao conjunto das combinações que ele comprou. Universo de eventos. O universo de eventos é o conjunto formado pelos subconjuntos do espaço amostral. Ou seja, é o conjunto de todos os eventos possíveis. Voltando aos exemplos do início. Quais são as minhas chances de tirar cara no lançamento de uma moeda? Vamos identificar quem é o espaço amostral, quem é o universo de eventos. O espaço amostral é o conjunto cara, coroa. São os resultados possíveis. Quem é o universo de eventos? É o conjunto de todos os subconjuntos do espaço amostral. Quem são os subconjuntos do espaço amostral? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto unitário, que contém somente cara como elemento. O conjunto unitário, que contém somente coroa como elemento. E o conjunto todo, o espaço amostral todo, o conjunto cara-coroa. Quais são as minhas chances de tirar o número 5 no lançamento de um dado? Nesse caso, quem é o espaço amostral? São todos os números de 1 a 6, são os números do dado. E quem é o universo de eventos? Novamente, o conjunto vazio, o conjunto que contém apenas o número 1, que contém apenas o número 2, até o que contém apenas o número 3, aquele que contém o número 1 e o 2, o que contém o 1 e o 3, o 1 e o 4, assim por diante, o que contém o 1, 2 e o 3, o 1, 2 e o 5, e assim por diante. Quais são as minhas chances de acertar a Mega Sena com um cartão? Muito bem, quem é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todas as combinações possíveis
de números. Todas as combinações que podem ser de 6 números que podem ser formadas com 60 números da Mega Sena. E quem é o universo de eventos? São todos os conjuntos de possibilidades. Então, digamos, se eu chego na loteria e compro 10 cartões, se eu junto aqueles cartões ali num bolinho, aquele conjunto de cartões é um evento. E a probabilidade de ganhar é a probabilidade de sair um dos 10 cartões que eu comprei. Essa é a ideia. E quais são as minhas chances de ganhar o torneio de uma rifa? Novamente, quem é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todas as rifas. É o conjunto composto por cada uma das rifas que estão na urna. E quem é o universo de eventos? São todos os subconjuntos de rifas possíveis. Então, se eu comprei uma quantidade ali, comprei 5 rifas, aquele conjunto de 5 rifas é o evento que corresponde à possibilidade de eu vencer o sorteio. Muito bem, probabilidade dos eventos. Então, se nós estamos falando que os eventos nos trazem possibilidades, nós estamos ali, por exemplo, no caso do sorteio das rifas, eu quero saber qual é a probabilidade de ganhar, etc. Nós queremos atribuir probabilidade aos eventos. Então, a probabilidade de um evento ocorrer é a probabilidade de ocorrer algum dos resultados pertencentes ao evento. A probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado é a probabilidade do evento 2, 4, 6. Esses são os números pares que estão no dado. Então, essa probabilidade vai ser uma probabilidade, nós já sabemos intuitivamente, de 3 em 6. Então, vai ser uma probabilidade meio. A probabilidade de sair um número maior do que 3 num lance de um dado é a probabilidade do evento 4, 5, 6. São os números maiores do que 3 no dado. A probabilidade de um evento e outro ocorrerem simultaneamente é a probabilidade de ocorrer um resultado que pertença a ambos os eventos. Então, a probabilidade de sair um número que seja par e maior do que 3 no lançamento de um dado é a probabilidade do evento, que é a interseção de 2, 4, 6 com 4, 5, 6. É o conjunto 4, 6. Então, é o conjunto de todos os números que são pares e maiores do que 3 ao mesmo tempo. A probabilidade de eventos. Então, a probabilidade de um evento ou outro ocorrer. Então, vejam bem, ali nós estávamos falando da probabilidade de um evento e outro. Então, dos eventos ocorrerem ao mesmo tempo. Agora, nós estamos olhando para a probabilidade de um evento ou outro, ou seja, pelo menos um deles ocorrer. A probabilidade de um evento ou outro ocorrer é a probabilidade de ocorrer um resultado que pertença a pelo menos um dos dois eventos. Então, agora nós estamos falando de união de conjuntos. Então, a probabilidade de sair um número que seja par ou maior do que 3 no lançamento de um dado é a probabilidade do evento 2, 4, 6, união com 4, 5, 6. Então, é o conjunto 2, 4, 5, 6. Observem o seguinte. Observem que a probabilidade de acontecer um evento ou outro é maior do que a probabilidade de acontecer o primeiro evento, é maior do que a probabilidade de acontecer o segundo evento. A probabilidade desse primeiro evento aqui, do número ser par, é de 3 em 6. A probabilidade dele ser maior do que 3 é de 3 em 6 também. E a probabilidade de ele ser par ou maior do que 3 é de 4 em 6. Aqui nós temos um conjunto com 4 elementos. Ela é maior, mas ela não é a soma. Ela é menor do que a soma aqui nesse caso. A probabilidade de um evento não ocorrer é a probabilidade de ocorrer um resultado que não pertença ao evento. Então, a probabilidade de sair um número que não seja par no lançamento de um dado é a probabilidade do evento 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o espaço amostral,
menos 2, 4, 6. Então, nós estamos falando do espaço amostral menos o evento. Nós estamos tirando do espaço amostral tudo aquilo que pertence ao evento. Estamos deixando aqui o que sobra. Muito bem, definindo probabilidade no caso mais simples. Consideremos um espaço amostral finito e assumamos que os eventos sejam equiprováveis. Então, esse é o caso mais simples possível. Nós temos uma quantidade possíveis de resultados, certo? Uma quantidade possível de resultados, e esses resultados são equiprováveis. Então, se nós estamos falando de um dado, nós temos um dado equilibrado, onde a probabilidade de sair cada um dos números é a mesma. Se nós estamos falando de jogar uma moeda, nós estamos falando que essa moeda é equilibrada. Então, nós falamos que ela não privilegia nem cara nem coroa. Então, definindo probabilidade dessa maneira, a probabilidade de um evento ela será igual ao número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Então, por exemplo, no caso de uma loteria, da Mega Sena, qual é a probabilidade de eu ganhar a Mega Sena? É o número de cartões que eu comprei, ou o número de combinações que eu comprei, dividido pelo número total de combinações. Qual a probabilidade de eu ganhar uma rifa? É o número de rifas que eu comprei dividido pelo número total de rifas na urna. Qual é a probabilidade de tirar um número par no dado? É a quantidade de números pares no dado dividido pelo total de números no dado. Essa é uma definição bastante intuitiva, é uma definição que nós já temos naturalmente da nossa cabeça, mesmo sem ter estudado probabilidade. E nós vamos generalizar. Nem todos os casos são simples dessa maneira, mas a inspiração é essa. Então, vamos lá, as propriedades da probabilidade. Então, assim definida, a probabilidade tem as seguintes propriedades. Então, primeiro, se x é um evento, então a probabilidade de x está entre 0 e 1. De fato, se a probabilidade de um evento ocorrer é o número de resultados favoráveis no evento, e eu dividido pelo número total de eventos, eu não posso ter número negativo. O máximo que eu posso ter esse evento é o conjunto vazio, então a quantidade de elementos dele é 0. Dividido pelo número total de eventos é 0. E o que pode acontecer? Nós estamos imaginando que o espaço amostral, por definição, não seja vazio. E o máximo que pode acontecer olha, o meu evento é o espaço amostral todo, ele tem todos os elementos. Se ele tem todos os elementos, ele é o próprio espaço amostral. Então, a probabilidade dele é 1. É o número total de elementos dele, que é o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é 1. Então, nós já vimos aqui que a probabilidade do conjunto vazio é 0. A quantidade de elementos que ele tem é 0. Dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, 0. A probabilidade do espaço amostral é 1. E a probabilidade dos outros conjuntos? Ela não pode superar 1, porque nenhum conjunto pode ter mais elementos do que o espaço amostral. E ela tem que ser maior do que 0, porque não existe uma contagem negativa. Não posso ter um conjunto com uma quantidade negativa de elementos. Não faz sentido. Outras propriedades. Se x e y são eventos, então, a probabilidade de x interseção y
é menor do que ou igual à probabilidade de x e menor do que ou igual à probabilidade de y. Natural isso, normal. Porque o conjunto, a interseção de dois conjuntos, a quantidade de elementos dela é menor do que igual à quantidade de elementos de cada um dos conjuntos que pertencem à interseção. Então, se um conjunto tem uma quantidade maior de elementos, a probabilidade, né, um evento tem uma quantidade maior de elementos, ele terá uma probabilidade menor. Então, aqui se eu faço interseção de dois conjuntos, eu estou diminuindo ou não, eu estou mantendo ou diminuindo a quantidade de elementos que eu tenho em relação a um conjunto e a outro. Então, a probabilidade não pode aumentar, ela pode diminuir, mas não pode aumentar. Agora, vamos ver aqui intuitivamente. Olha, a probabilidade do conjunto vazio é 0. Isso é uma coisa bastante intuitiva, porque dizer que o evento é o conjunto dos resultados de um experimento que nos atendem, né? Então, se eu estou dizendo, né? Se eu estou dizendo que o meu evento é o conjunto vazio, eu estou dizendo o seguinte: nenhum resultado do experimento me atende. Se nenhum resultado do experimento me atende, então a chance de eu ser atendido, a probabilidade de eu ser atendido é 0. E se eu estou dizendo que o meu evento é o espaço amostral todo, eu estou dizendo qualquer resultado do evento me atende. Se qualquer resultado do evento me atende, então a probabilidade de eu ser atendido é 1. Eu posso expressar a probabilidade também em porcentagem. A probabilidade de eu ser atendido é 0,20. Isso é o mesmo que 20%. 20 dividido por 100. Então, de fato, se qualquer resultado me atende, a probabilidade de eu ser atendido é de 100%. Muito bem. Agora vamos aqui. A probabilidade do evento união de dois conjuntos. Se na interseção o conjunto pode decrescer, mas não pode crescer em relação aos dois conjuntos, aqui, que estão sendo intersectados, aqui a probabilidade da união ela pode subir, mas ela não pode descer. Se eu faço a união de dois conjuntos, o resultado pode ter mais elementos do que cada um dos dois conjuntos, mas não pode ter menos elementos do que cada um dos dois conjuntos. E mais do que isso, ela não pode ter mais do que a soma da quantidade de elementos dos dois conjuntos. Agora, se nós fizermos a união de dois conjuntos, então, quantos elementos nós teremos na união? Certamente não vai ser a soma da quantidade de elementos de um conjunto com a quantidade de elementos do outro. Vai ser a soma da quantidade de elementos menos a quantidade de elementos que existem na interseção. Imaginem, por exemplo, que eu tenha dois grupos, duas turmas ali, uma turma X e uma turma Y, de duas disciplinas diferentes, reunidas num auditório. E aí eu resolva distribuir fichas para os alunos que estão em uma turma ou em outra turma. Aí eu falo o seguinte: eu vou distribuir uma ficha para cada aluno da turma X. Aí eu vou lá e entrego uma ficha para cada aluno da turma X. Depois eu falo, vou entregar uma ficha para cada aluno da turma Y. Aí eu vou lá e entrego uma ficha para cada aluno da turma Y. O que aconteceu? Quantas fichas eu entreguei? Eu entreguei a quantidade de fichas igual à quantidade de alunos que eu tenho que estejam matriculados em uma dessas turmas? Não.
eu posso ter entregue uma quantidade de fichas maior. Porque se algum aluno pertencer às duas turmas simultaneamente, ele terá recebido 2 fichas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolher uma ficha de cada um desses alunos que pertençam a ambas as turmas. Ou seja, eu somo todos os elementos de x, eu conto todos os elementos de x, conto todos os elementos de y. Acontece que os elementos que estão na interseção de x e y, eu contei 2 vezes. Contei uma vez quando eu contei x e contei uma vez quando eu contei y. Então, eu tenho que retirar. Já que eu contei 2 vezes, eu subtraio uma vez. Então, é como se eu entregasse as fichas para os alunos da turma X, depois as fichas para os alunos da turma Y, e depois dissesse quem recebeu 2 fichas devolve uma. Muito bem. Se X é um evento, então a probabilidade do conjunto complementar de X, então esse X com uma barra em cima é o conjunto complementar, então ele é o conjunto que contém todos os elementos do espaço amostral que não estão em X. Essa probabilidade será 1 menos P de X. É natural. Eu estou imaginando o seguinte: a probabilidade de um evento mais a probabilidade do complemento desse evento é 1. Por quê? Porque qualquer resultado que possa ocorrer está em um dos 2 eventos. E ele não está em 2 eventos, nos 2 eventos ao mesmo tempo. Então, a probabilidade do complementar, ou seja, a probabilidade de um evento não ocorrer é 1 menos a probabilidade de ele ocorrer. Agora, subconjuntos do universo de eventos. O conjunto dos subconjuntos de um conjunto é denominado conjunto potência daquele conjunto. Então, se eu estou falando ali do espaço amostral, o conjunto potência do espaço amostral, que nós chamamos de universo de eventos, é o conjunto de todos os subconjuntos do espaço amostral. Cada subconjunto do espaço amostral é um evento. Então, o universo de eventos é o conjunto dos eventos possíveis. Ou seja, o conjunto potência do espaço amostral é o conjunto dos eventos possíveis, de todos os eventos possíveis. Agora, eventualmente, pode ser interessante definir probabilidade em um conjunto de subconjuntos menor do que o espaço amostral. Menor do que o espaço amostral, não. Menor do que o universo de eventos. Então, em algumas situações, então nós vimos que a probabilidade, como nós definimos pensando no exemplo mais simples possível. Nós temos uma quantidade finita de resultados possíveis e todos os resultados são equiprováveis. Então, esse é o caso mais simples possível. No entanto, nós podemos ter casos muito mais complexos. Nós podemos ter conjuntos infinitos de resultados, espaços amostrais infinitos. As probabilidades dos eventos podem ser diferentes. No entanto, em todos os casos, é de se esperar que o conjunto vazio e o espaço amostral sejam eventos. Então, eu quero definir probabilidade, mas não quero definir probabilidade em todo o universo de eventos. Eu quero definir probabilidade só num pedaço do universo de eventos. Acontece que no conjunto vazio e no espaço amostral, eu não vou deixar de definir. Outra coisa, a união e a interseção de 2 eventos é de se esperar que sejam também eventos. Por quê?
porque nós queremos falar da probabilidade de dois eventos acontecerem simultaneamente. Para isso, nós precisamos do evento interseção. Nós podemos querer falar da probabilidade de um evento ou outro acontecer, de pelo menos um dos dois acontecer. Para isso, nós precisamos que a união desses dois eventos esteja no conjunto. E é de se esperar também que o complementar de um evento seja também um evento. De fato, se nós falamos na probabilidade de um evento ocorrer, nós também vamos querer falar na probabilidade de ele não ocorrer. Então, isso nos leva ao conceito de álgebra. Então, álgebra de eventos. Uma álgebra A com base em um conjunto C é um subconjunto do conjunto potência de C, tal que o conjunto vazio e o conjunto todo pertençam a A. Se x e y pertencem a A, então a interseção de x e y pertence a A. Se x e y pertencem a A, então a união de x e y pertencem a A. E se x pertence a A, então o complementar de x pertence a A. E, no caso, se X for um espaço amostral, A é uma álgebra de eventos. Então, nós podemos querer definir probabilidades em conjuntos que são menores do que o universo todo de eventos, porém, esses subconjuntos precisam ser uma álgebra, não podem ser conjuntos quaisquer. Eles têm que ter pelo menos alguns conjuntos lá dentro. Muito bem, função de probabilidade. Então, nós estabelecemos as propriedades de uma probabilidade para aquele caso em que nós definimos. Mas nós podemos querer definir probabilidades mais complexas. Então, vamos lá. Uma probabilidade ou função de probabilidade em uma álgebra A, então vejam, nós definimos probabilidades não necessariamente no universo todo de eventos, mas pelo menos numa álgebra. Então, uma probabilidade ou função de probabilidade em uma álgebra sobre um espaço amostral C é uma função P de A no intervalo fechado de 0 a 1. Então vamos entender isso. Essa notação de função aqui quer dizer o seguinte: P é o nome da função. A é o domínio da função. E o que vem depois da seta é o contradomínio da função. Quem é o contradomínio da função? São todos os números entre 0 e 1, incluindo o 0 e 1. Então, são todos os números maiores que ou iguais a 0 e menores que ou iguais a 1. E quem é o conjunto A? O conjunto A é uma álgebra de eventos. Então, o que a função probabilidade faz? Ela atribui a um evento, porque se A é uma álgebra, é um conjunto cujos elementos são eventos, o que a função probabilidade vai fazer? Ela leva um elemento desse conjunto A, que é um evento, num número de 0 a 1. Então, P é uma função que atribui a cada evento que pertence à álgebra um número de 0 a 1, que é uma probabilidade. Muito bem. Então, nós estamos generalizando o que nós fizemos lá em cima. Então, aquela função que nós definimos lá em cima, ela era uma função de probabilidade. Agora, nós estamos generalizando o conceito. Nós definimos a função de probabilidade para aquele caso simples lá em cima, e agora nós estamos dizendo que todas as funções que
que satisfaçam aquelas probabilidades são chamadas funções de probabilidade. Então, aquilo ali que nós definimos é uma função de probabilidade, mas não é a única possível. Então, vamos ver agora quais são as exigências que nós fazemos. Já entendemos quem é o domínio e quem é o contradomínio. Vamos ver o que nós queremos dessa função. Se x é um evento, então a probabilidade de x está entre 0 e 1. Perfeito. A probabilidade do conjunto vazio é 0. A probabilidade do espaço amostral todo é 1. Perfeito. Se x e y são eventos, então a probabilidade de que x e y aconteçam ao mesmo tempo, tá? A probabilidade de x interseção y é menor do que ou igual à probabilidade de x e é menor do que ou igual à probabilidade de y. Além disso, a probabilidade de x união y, que é o que nós entendemos como a probabilidade de pelo menos um dos eventos ocorrer, é a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento, menos a probabilidade dos dois eventos acontecerem juntos. Então, a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade de x interseção y. Porque aqui nós estamos retirando aquilo que nós contamos em duplicidade. E se x é um evento, então a probabilidade do conjunto complementar de x é 1 menos x. Então, nós estamos dizendo que a probabilidade de x ocorrer mais a probabilidade de x não ocorrer é 1. Então, isso aqui faz bastante sentido que seja exigido para qualquer função que seja uma função de probabilidade. Então, intuitivamente, se nós vamos definir probabilidade, isso é o mínimo que nós queremos trazer da nossa noção intuitiva para a formalização do conceito. E essas funções de probabilidade podem ser funções bem mais complexas do que a que nós definimos no slide lá em cima. Muito bem, eventos excludentes e não excludentes. Dois eventos são excludentes quando não podem ocorrer simultaneamente, e são não excludentes quando podem ocorrer simultaneamente. E do fato de que a probabilidade de x união y é a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade de x interseção y, segue que, se x e y forem excludentes, então a probabilidade de x união y é p de x mais p de y. Então, levando para a linguagem de conjuntos, eu estou dizendo que se dois conjuntos são disjuntos, se eles não têm nenhum elemento em comum, se a interseção deles é vazia, então a quantidade de elementos na união é a soma da quantidade de elementos nos dois. Então, trazendo para o campo da probabilidade, eu estou dizendo que se dois eventos não podem acontecer ao mesmo tempo, se eles não podem ocorrer juntos, então a probabilidade de um ocorrer ou outro é a soma das probabilidades de cada um ocorrer. Probabilidade condicionada. Então, escreve-se, atenção a essa notação, P de x condicionado a y, essa leitura que nós fazemos, escreve-se probabilidade de x condicionado a y, para designar a probabilidade de ocorrer o evento x, uma vez que o elemento y tenha ocorrido. Então, lê-se probabilidade de x condicionado a y. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que nós tenhamos um pátio com carros, e nós sabemos que 5% dos carros que estão no pátio são vermelhos.
E alguém me deu a notícia de que foi sorteado um carro. Foi sorteado um carro aleatoriamente. Então, eu posso concluir o seguinte. A probabilidade de o carro sorteado ser vermelho é de 5%, ou é de 0,05. Então, a probabilidade desse carro ser vermelho é 5%. Agora, digamos o seguinte, esses carros são de diversas marcas. E eu sei, por exemplo, que 10% dos carros da Fiat que estão no pátio são vermelhos. E 2% dos carros da Toyota que estão no pátio são vermelhos. E que 7% dos carros da Peugeot que estão no pátio são vermelhos. Então, digamos que alguém me informe que um carro foi sorteado. Eu sei que a probabilidade desse carro ser vermelho é de 5%. Agora, digamos que alguém me informe o seguinte: foi sorteado um carro e esse carro é um carro da Fiat. Nesse caso, eu sei que a probabilidade de esse carro sorteado ser um carro vermelho é de 10%, não de 5%. Porque 10% dos carros que são da Fiat são vermelhos. Se alguém me disser que a probabilidade que foi sorteado um carro e esse carro é da Toyota, eu vou dizer que a probabilidade desse carro ser vermelho é 2%, não 5%, é 2%. Por quê? Porque 2% dos carros da Toyota são vermelhos. Então, isso é uma probabilidade condicionada. A probabilidade de um carro ser vermelho, se eu não sei nada mais sobre esse carro, se eu desconheço a marca desse carro, eu sei que a probabilidade de ele ser vermelho é 5%. Se eu conheço a marca desse carro, aí eu sei quantos por cento dos carros de cada marca são vermelhos. Digamos que eu tenho essa informação. Então, eu posso tirar dali um resultado mais refinado. Muito bem. A probabilidade de dois eventos x e y ocorrerem simultaneamente é a probabilidade da interseção deles. E essa probabilidade será a probabilidade do y ocorrer vezes a probabilidade de x ocorrer, sabendo que y tenha ocorrido. Então, por exemplo, digamos agora que 20% dos carros do pátio sejam carros da Fiat. E agora eu quero saber o seguinte: foi sorteado um carro qualquer. Qual a probabilidade de ter sido sorteado um carro vermelho da Fiat? Então eu tenho que saber o número total de casos, o número total de carros no pátio e o número de carros que me atende. Então, o número de carros vermelhos da Fiat. Então, se eu sei que 20% dos carros que estão no pátio são carros da Fiat, e eu sei que 10% dos carros da Fiat são vermelhos, então qual a probabilidade de num sorteio sair um carro da Fiat vermelho? São os 20%, será a quantidade total de carros que atendem. E quantos carros atendem? Bem, 20% dos carros são carros da Fiat, 0,20. E 5% dos carros da Fiat são vermelhos. Então, 20% vezes 5%. 0,20 vezes 0,05. Essa é a quantidade de carros que nos atendem. Essa é a probabilidade de sair um carro vermelho
da Fiat num sorteio. Então, naturalmente, a probabilidade de sair um carro ou de acontecer o evento X e o evento Y ao mesmo tempo, é a probabilidade de ocorrer o evento Y vezes a probabilidade de ocorrer o evento X, tendo ocorrido o evento Y, que é igual à probabilidade de ocorrer o evento X vezes a probabilidade de ocorrer o evento Y, tendo ocorrido o evento X. Muito bem, partição de um conjunto. Os conjuntos y1, y2, até y3, etc., até yn, formam uma partição do conjunto y se, primeiro, o y é igual à união de todos esses conjuntos, ou seja, esses conjuntos cobrem o conjunto y. E 2, esses conjuntos são disjuntos 2 a 2. Então, yi interseção com yj, tá? É igual ao vazio para x e j diferentes entre 0 e 1. Então, aqui vejam o seguinte, dizer que nós particionamos um conjunto, nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós dividimos esse conjunto aqui como se fosse um mapa ali de um continente. Nós temos ali, cada país ocupa um pedaço, a soma do território de todos os países cobre o continente inteiro, e nós não temos interseção, nós não temos nenhum espaço ali que pertença a dois países ao mesmo tempo. Então, todas as possibilidades estão em algum dos eventos. Tá? Os eventos estão de y a yn, eles formam uma partição do conjunto y, do espaço amostral y. Qualquer resultado que o experimento tenha está em um dos conjuntos e está em apenas um dos conjuntos. Isso é uma coisa muito importante em termos de probabilidade. Nós vemos que se uma sequência de conjuntos cobre o espaço amostral, nós temos que a soma das probabilidades desses conjuntos, então se esses eventos cobrem o espaço amostral, nós temos que a soma das probabilidades desses conjuntos é pelo menos 1. Eventualmente pode ser maior do que 1 se esses conjuntos tiverem interseções. Se eu somar a quantidade de elementos de um conjunto ali de subconjuntos, sabendo que todos os elementos do conjunto estão em algum conjunto, eventualmente a soma da quantidade de elementos daqueles conjuntos pode superar a quantidade de elementos do conjunto, mas não pode ser menor do que ela. Vai superar se esses conjuntos tiverem interseção. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu sei que um conjunto de eventos cobre o espaço amostral, eu sei que a soma das probabilidades desses eventos é pelo menos 1. E se eu sei que os eventos são disjuntos 2 a 2, então aqui novamente yi interseção com yj é diferente de zero, né? Se o x é diferente de j, então eu estou dizendo dois eventos diferentes são disjuntos, né? Então dois eventos não podem conter o mesmo resultado. Então, se todos os pares de eventos são disjuntos, se os eventos são todos excludentes, então a soma das probabilidades deles não pode ultrapassar 1, pode ser eventualmente menor do que 1. Então, agora vejam bem, se um conjunto, se uma sequência aqui de conjuntos forma uma partição do espaço amostral, então eu sei que a soma das probabilidades desses conjuntos é exatamente 1.
ela não pode ser menor do que 1, porque ela cobre o conjunto, e ela não pode ser maior do que 1, porque os conjuntos são disjuntos 2 a 2, os eventos são excludentes 2 a 2. Então, se nós temos que um conjunto forma uma partição do espaço amostral, então a soma das probabilidades dos seus eventos é exatamente 1. E se os conjuntos... Agora, uma coisa interessante, se os conjuntos y1, y2, a ym formam uma partição do conjunto y, digamos do espaço amostral, digamos que o conjunto y são um espaço amostral, então a probabilidade de x acontecer é a probabilidade de y acontecer vezes a probabilidade de x acontecer tendo y acontecido, mais a probabilidade de acontecer o y2 vezes a probabilidade de acontecer o x tendo o y2 acontecido. E assim por diante. Por que isso ocorre? Porque se o evento x ocorrer, já que os eventos y1 a yn cobrem o espaço amostral todo, se o evento x acontecer, ele vai acontecer juntamente com o y2 ou juntamente com y1, ou com y2, ou com y3, ou com yn. Ele vai acontecer juntamente com algum dos y. Então, isso aqui é a probabilidade de ele acontecer junto com o y1. Aqui é a probabilidade de o x acontecer junto com o y2. Até a probabilidade de o x acontecer junto com o yn. Então, isso quer dizer que se o x ocorrer, ele necessariamente vai ocorrer juntamente com algum daqueles eventos e com apenas um deles. Então, a probabilidade de o x acontecer é a soma das probabilidades dele acontecer juntamente com cada um dos eventos que cobrem o espaço amostral. Daqui nós tiramos o teorema de Bayes. Então, o teorema de Bayes diz o seguinte, olha, digamos que y1 a yn seja uma partição do espaço amostral. Então, eles cobrem o espaço amostral e são 2 a 2 disjuntos, e seja x um evento. Então, vamos juntar aqui duas coisas que nós já sabemos. Nós sabemos que a probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente, do x e y ocorrerem simultaneamente, é igual à probabilidade do y vezes a probabilidade do x, sabendo que o y ocorreu. E também é igual à probabilidade do x vezes a probabilidade do y, sabendo que o x ocorreu. E sabemos que a probabilidade do x é a soma das probabilidades de ele ocorrer juntamente com todos os y. Então, o que acontece aqui é o seguinte, digamos que nós tenhamos um problema. Nós sabemos a probabilidade de x ocorrer condicionado a y. E nós queremos saber qual a probabilidade de y ocorrer condicionado a x. Então, digamos que no caso dos carros ali do pátio, nós temos uma tabela onde nós sabemos qual é a probabilidade de um carro ser vermelho, sabendo que ele é um carro da Fiat. Nós podemos fazer a outra pergunta. Olha, qual a probabilidade de um carro ser da Fiat sabendo que ele é vermelho? Então, o teorema de Bayes ajuda a fazer essa passagem de uma pergunta para outra. Olha, eu sei qual é a probabilidade de x ocorrer sabendo que y ocorreu. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de y ocorrer sabendo que x ocorreu. Muito bem. Usando essa igualdade aqui, nós temos... Digamos que nós tenhamos a probabilidade de y ocorrer sabendo que x ocorrer e queiramos a probabilidade de x ocorrer sabendo que y ocorreu. Se nós tivermos também a probabilidade de x ocorrer e a probabilidade de y ocorrer, nós vamos ter que a probabilidade de x ocorrer sabendo que y ocorreu será
a probabilidade de x ocorrer vezes a probabilidade de y ocorrer tendo x ocorrido, dividido pela probabilidade de y ocorrer. Então, simplesmente, eu passo esse p de y para cá, dividindo. Ou no caso, né, se eu quero saber qual a probabilidade de y ocorrer tendo x ocorrido, eu passo o x dividindo para cá. Agora, digamos que eu tenha feito isso. Então, que eu tenho que a probabilidade de y ocorrer tendo ocorrido x seja P de y vezes P de x condicionado a y dividido por P de x. Pois bem, agora nós sabemos, tá? Nós sabemos quem é P de x. Sabemos que P de x é isso que está aqui embaixo. Esse somatório todo que está aqui embaixo. Então, aqui eu simplesmente pego o P de x e transformo nessa soma. Aí nós temos esse resultado aqui, que é denominado Teorema de Bayes. Então, ele serve para isso. Temos a probabilidade de um evento sabendo que o outro ocorreu e queremos a probabilidade do segundo sabendo que o primeiro ocorreu. Bem, produto cartesiano de espaços amostrais. O que nós discutimos acima foi a probabilidade de dois eventos no mesmo espaço amostral ocorrerem ao mesmo tempo. Agora, vamos tratar do caso em que dois experimentos são realizados em sequência e queremos saber a probabilidade de ocorrerem dois eventos em sequência. Para isso, precisamos do conceito de produto cartesiano. O produto cartesiano de dois conjuntos AB é o conjunto A vezes B, esse símbolo aqui, A cartesiano B, dos pares ordenados, onde a primeira entrada pertence ao conjunto A e a segunda entrada pertence ao conjunto B. Então, por exemplo, se o A for o conjunto 1, 2, 3 e o B for o conjunto AB, nós temos que o conjunto A vezes B vai ser um conjunto de pares ordenados. Então, pares ordenados têm duas entradas. De quais pares ordenados? Olha, todos que nós podemos formar escolhendo um elemento de A na primeira entrada e um elemento de B na segunda entrada. Então, nós temos um 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. O produto cartesiano de dois espaços amostrais é o espaço amostral do experimento aleatório que consiste na execução consecutiva de dois experimentos aleatórios. Então, agora nós estamos pensando, por exemplo, no caso em que nós vamos jogar o dado 3 vezes. Então, jogar o dado uma vez é um experimento. Jogar o dado uma segunda vez é um segundo experimento. Jogar o dado pela terceira vez é um terceiro experimento. Então, nós vamos ter, aí nesse caso, e se nós jogarmos o dado uma quarta vez, será um quarto experimento. Então, se eu quiser agora analisar a probabilidade de tirar um resultado do elemento, tirar um determinado resultado, tendo jogado os dados 4 vezes, eu vou criar um espaço amostral cujos elementos resultados agora vão ser quádruplas ordenadas. Vão ser, no primeiro experimento aconteceu isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, no quarto aquilo outro. Então, os resultados possíveis vão ser quádruplas ordenadas. Então, nós estamos fazendo aqui um produto cartesiano de espaços amostrais. E naturalmente, os nossos eventos serão produtos cartesianos de eventos também. Eventos independentes. Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não altera a probabilidade do outro. Então, por exemplo, em dois lançamentos consecutivos de dados, a probabilidade de sair o número 4 no primeiro lançamento não altera a probabilidade de sair o número 5 no segundo. Então, por exemplo, eu jogo o dado uma vez, jogo o dado uma segunda vez. A probabilidade, então, de ocorrerem
Por exemplo, a probabilidade de sair o número 4 no primeiro lançamento e o número 5 no primeiro lançamento é a probabilidade de sair o 4 no primeiro, que é 1/6, vezes a probabilidade de sair 1/5 no segundo, que é 1/6 também. Então, é 1/6 vezes 1/6 igual a 1 sobre 36. Então, vejamos o seguinte. Quando eu jogo o dado pela primeira vez, o resultado que eu obtive não altera as probabilidades no segundo evento, no segundo lançamento. O que aconteceu ali no primeiro lançamento não conversa com o que aconteceu no segundo lançamento. E de fato, a probabilidade de acontecerem as duas coisas é o produto da probabilidade da primeira com a probabilidade da segunda. Digamos que vamos pensar aqui em termos de produto cartesiano, tá? Em termos de pares ordenados. Então eu quero saber qual a probabilidade de eu tirar 4 no primeiro e 5 no segundo. Então, vamos ver quantos são os... Probabilidade, esse aqui é o caso mais simples de novo. É o caso em que nós dividimos o número total de casos que satisfazem pelo número total de casos. Né? Os resultados satisfatórios dividido pelo número total de resultados. Então, se nós temos dois eventos independentes, quantos são os eventos satisfatórios? Vai ser a quantidade de eventos satisfatórios no primeiro caso, a quantidade de resultados satisfatórios do primeiro evento, vezes a quantidade satisfatória de eventos de resultados do segundo evento. Então, a quantidade de resultados que satisfaz vai ser o produto das duas quantidades de resultados que satisfazem. E qual vai ser o número total de resultados? Vai ser o número total de resultados do primeiro lançamento vezes o número total de possibilidades do segundo lançamento. Então é natural que isso daqui aconteça. Então observem bem, isso é uma coisa bastante importante. Quando nós estamos falando da probabilidade de um evento ou outro ocorrer, nós estamos somando probabilidades. Quando nós estamos falando da probabilidade de um evento e outro ocorrer, então dois eventos ocorrerem juntos, nós estamos fazendo um produto de probabilidades. Agora, eventos dependentes. Dois eventos são dependentes quando a ocorrência de um altera a probabilidade do outro. Então, por exemplo, em uma caixa há 5 bolas verdes e 5 bolas azuis. Se forem retiradas 2 bolas em sequência, a probabilidade de sair uma bola verde na segunda retirada depende dos resultados do primeiro experimento. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, olha, qual a probabilidade de sair uma bola verde na primeira retirada? Olha, é de 5 em 10. Tá ótimo. Agora, qual a probabilidade de sair uma bola verde na segunda retirada? Bom, isso depende. Isso depende do que aconteceu na primeira retirada. Porque se na primeira retirada eu tiver retirado uma bola verde, no segundo experimento eu vou ter 9 bolas no total e 4 delas serão verdes. Porque uma eu terei retirado na primeira. Agora, se eu tiver retirado uma bola... Se eu retirar uma bola azul na primeira retirada, no primeiro experimento, a probabilidade de eu tirar uma bola verde no segundo é de 5 em 9. Porque eu vou ter 5 bolas verdes no total de 9. Então, a probabilidade de eu tirar uma bola verde no segundo experimento, na segunda retirada, depende do que aconteceu na primeira retirada. Então, essas probabilidades são dependentes. E a probabilidade de ocorrerem 2 eventos independentes
na sequência é o produto da probabilidade do primeiro pela probabilidade do segundo condicionada à do primeiro. Então, exemplo. A probabilidade de sair uma bola azul no primeiro lançamento e uma verde no segundo é igual a 5 décimos vezes 5 nonos. Por quê? Porque se eu tirar uma bola... Eu quero tirar uma bola azul no primeiro e uma verde no segundo. Então, para isso, primeiro eu tenho que tirar uma bola azul no primeiro, tem que ocorrer. As duas coisas têm que ocorrer simultaneamente. Eu tirar uma bola azul no primeiro e uma bola verde no segundo. Mas a probabilidade de eu tirar uma bola azul no primeiro é 5 sobre 10. E qual a probabilidade de eu tirar uma bola verde no segundo? Tendo tirado uma bola azul no primeiro, é 5 sobre 9. Então, a probabilidade de eu tirar uma bola azul no primeiro e uma bola verde no segundo é de 5 décimos vezes 5 nonos, o que é igual a 5 sobre 18. Muito bem. Toda a discussão que nós fizemos até agora se deu em torno de experimentos com uma quantidade finita de possibilidades de resultados, ou seja, com espaços amostrais finitos. Vamos agora discutir brevemente o caso em que o espaço amostral é um conjunto infinito. Esse não é o foco do nosso trabalho, mas é interessante dar uma pincelada no assunto para vocês terem em mente que essa possibilidade existe e tenham uma ideia de como esse caso é tratado. Além disso, é interessante ver que resultados contraintuitivos podem ocorrer. Então, vamos começar falando sobre o que são conjuntos enumeráveis. Então, um conjunto é enumerável quando existe uma bijeção dos seus elementos e os números naturais. Então, o que é existir uma bijeção entre dois conjuntos? Uma bijeção entre dois conjuntos é uma função que relaciona cada elemento de um conjunto a cada elemento do outro conjunto. Isso é uma maneira bastante razoável de medir conjuntos, de considerar que dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Digamos que nós estejamos, por exemplo, num auditório e eu tenho um monte de gente, tenho um monte de cadeira, eu quero saber se eu tenho mais pessoas ou se eu tenho menos cadeiras. Eu quero saber se a quantidade de cadeiras é igual ao número de pessoas. Então eu posso contar as cadeiras ou as pessoas, ou eu posso pedir para todo mundo se sentar. E aí o que acontece? Se todo mundo se sentar e sobrarem cadeiras vazias, eu sei que eu tenho mais cadeiras do que pessoas. Se as cadeiras forem todas preenchidas e ficarem pessoas em pé, eu sei que nós temos mais pessoas do que cadeiras. E se todas as pessoas ficarem sentadas e nenhuma cadeira ficar vazia, nós sabemos que a quantidade de cadeiras é a mesma quantidade de pessoas. Então, a ideia é essa. Então, vejamos aqui, o conjunto dos números pares é enumerável. De fato, eu posso fazer uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares. Então, eu posso falar, o primeiro número natural o número par é o 2. O segundo é o 4. Então, eu faço 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Então, eu levo cada número natural no dobro, no seu dobro. Esse resultado foi um resultado que intrigou Galileu. Galileu ficou encucado com isso. Olha, mas como assim? Eu tirei metade dos elementos, eu tenho um conjunto aqui dos elementos pares, eu tirei o ímpar, tirei metade ali da quantidade de elementos e continuei com a mesma quantidade. É uma coisa estranha, né? Coisas estranhas acontecem em conjuntos infinitos. Agora, isso aqui é mais surpreendente ainda. O conjunto dos números racionais é enumerável. Então, o conjunto de todos os números que podem ser escritos como fração. Então, meio, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, 4/5, 3/5. E todos esses, se eu pegar todas as frações, eu posso enumerar todas as frações. Eu posso contar, posso fazer uma objeção de todas as frações ali com o conjunto dos números naturais. Bom, e o conjunto dos números reais, esse não é enumerável. Então, se eu colocar ali o conjunto dos números irracionais ali no meio, já não dá mais para contar. Tudo bem.
Quando um espaço amostral é infinito, é interessante que uniões, interseções enumeráveis de conjuntos de evento também tenham probabilidade definida. E, para tanto, é interessante definir probabilidade num tipo de conjunto mais especializado do que as álgebras. Do que as álgebras. Então, no próximo slide, nós apresentaremos o conceito de sigma álgebra. Então, uma extensão do conceito de álgebra. Quando nós estamos falando de conjuntos infinitos, então nós precisamos defini-los em sigma álgebra, onde nós estamos colocando apenas não a união de dois conjuntos, mas união de sequências aqui numeráveis de conjunto, união e interseção de sequências de conjuntos. Eu não vou aprofundar nisso porque nós não vamos, não é o nosso objetivo trabalhar aqui com probabilidades em conjuntos infinitos, só estou dando uma ideia para vocês de como as coisas funcionam. Agora eu quero dar um exemplo surpreendente para vocês. Então vamos falar aqui na sigma álgebra de Borel. Então a sigma álgebra de Borel é o seguinte: eu pego todos os intervalos abertos ali numa reta. Tá? Então imagina que a reta tenha todos os números reais e eu pego intervalos. Então o intervalo ali de menos 1 a 4, o intervalo de 2 a 5, o intervalo de menos 8 a 2, então todos os intervalos. E eu faço união, interseção, tá? de todos esses intervalos. E aí a gente imagina o seguinte: nós vamos falar que que nós temos uma medida para cada um dos resultados, somando, né, cada resultado aí vai ser união ou interseção de intervalos. Se ele for um intervalo só, eu digo que a medida dele é o tamanho do intervalo. Né? Se ele for união ali de intervalos, eu digo que que o tamanho dele é a soma dos tamanhos daqueles intervalos. E se ele for uma coisa estranha, a gente define ali em termos de limites. Não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês. E se nós restringirmos isso ao conjunto de 0 e 1, pegarmos todos os elementos ali apenas no intervalo 0, 1, o que nós definimos, essa medida que nós definimos, ela vai ser uma probabilidade. Se nós testarmos ali, vai dar tudo certinho. Tudo bem. Então nós vamos fazer probabilidade na sigma álgebra de Borel dessa maneira. Se for intervalo, é o comprimento do intervalo. Se for união de intervalos, então é a soma do tamanho dos tamanhos dos intervalos. E se for um limite ali de intervalos, então é um limite ali de medidas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, chegando rápido aqui no resultado, é o seguinte: eu escolho um número aleatoriamente. Então eu peguei, por exemplo, o número meio ali entre 0 e 2. Qual é a probabilidade de sair exatamente o número meio? Olha, se eu pegar eu posso colocar ali em torno do número meio, tá, um intervalo que vai, por exemplo, de 1/4 a 3/4. Aquele intervalo, ele tem um comprimento meio. Então, qual é a probabilidade de, ao sortear um número que esteja ali naquele intervalo de 1/4 até 3/4? A probabilidade é meio. Então, a probabilidade é 1/2. Então, qual é a probabilidade de eu tirar o número meio que está ali dentro? Tem que ser menor do que 1/2. Agora, ao redor daquele número, né, daquele número meio ali, por exemplo, aquele número que eu escolhi, eu posso colocar, cobrindo aquele número ali, um intervalo menor, um intervalo que tenha comprimento 1/4. Então, a probabilidade de sortear um número ali naquele intervalo é de 1/4. Então, a probabilidade de eu sortear aquele número tem que ser menor do que 1/4.
E assim por diante. Eu posso cobrir aquele número com intervalos cada vez menores. E a probabilidade, então, de tirar aquele número, ela tem que ser menor do que qualquer número positivo. Se ela é menor do que qualquer número positivo, ela é zero. Então, vejam bem, se eu pego um número aqui da minha cabeça, se eu vou sortear um número ali aleatoriamente, a probabilidade de eu tirar aquele número é zero. O que não significa que não possa acontecer. Isso é uma coisa contraintuitiva. Então, se eu digo, olha, se a probabilidade de algo acontecer é zero, isso significa que ela não possa acontecer? Não, não é verdade. Eventualmente, nesse caso, a probabilidade de acontecer, de eu tirar aquele número é zero, mas não é impossível que isso aconteça. Esse é o resultado contraintuitivo que acontece quando nós estamos trabalhando com espaços amostrais infinitos. E agora uma coisa mais surpreendente ainda. A probabilidade de se tirar um número racional é zero. Então, a probabilidade de eu tirar um número que possa ser escrito na forma de uma fração é zero. É zero. Ou seja, o conjunto do... Eu tenho muito mais números irracionais do que números racionais na reta. A probabilidade de escolher um racional ali no meio é zero. Então, era isso para hoje. Agradeço a atenção de vocês.